tudo bem com vocês? Então, mais um dia da nossa grafotena, 8º dia, e hoje é dia da gente ver dois algoritmos muito poderosos e bem simples que resolvem o problema da árvore geradora de peso mínimo, árvore geradora mínima, tá bom? Também conhecido como Minimum Spanning Tree. Então a gente vai ver dois algoritmos, o Prim e o Kruskal. Os algoritmos vocês encontram descritos, né, nos slides e também na bibliografia recomendada. Então deem uma olhada lá no livro do Jaime, Teoria Computacional de Grafos, né? A gente só tem o algoritmo de Kruskal, não aparece com o nome Kruskal, tá? Mas esses algoritmos, eles são muito semelhantes, inclusive na sua corretude, nas suas corretudes, né? Porque ambos utilizam a propriedade do corte. Como vocês devem estar percebendo nos últimos vídeos de algoritmo, né? Como a gente está na grafotena, eu estou focando muito mais na execução do algoritmo do que na corretude. Mas as corretudes estão descritas também nos slides. E se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem também procurar a bibliografia recomendada, tá bom? Então, a corretude desses dois algoritmos é baseada na propriedade do corte. Então, se você não assistiu a aula de conectividade e não deu aquela olhada básica nos slides, também é necessário que você faça isso para você entender a corretude do algoritmo. A execução não, mas a corretude sim. Tá bom? Então, eu vou deixar linkado aqui para vocês os vídeos da parte de conectividade, tá bom? Então, é bem importante que vocês assistam para colocar tudo em dia, tá? Então, a gente vai ver esses dois algoritmos, que são ambos gulosos. Vocês sabem o que significa um algoritmo ser guloso? Bom, o algoritmo guloso, ele sempre faz a melhor escolha no momento. Então, ele olha ali, bem míope, para aquele momento, somente para aquele momento, e faz a melhor escolha ali para o problema que ele quer resolver. Então, vocês vão ver que nesse caso aqui, como a gente quer minimizar o custo total da nossa árvore, a gente sempre vai escolher menor peso naquele cenário, naquele momento ali que a gente está fazendo a escolha. Tá bom? E o algoritmo guloso, ele não se arrepende das escolhas, então ele faz a escolha agora nesse momento, e em nenhum momento futuro ele vai voltar atrás e falar, essa escolha aqui não foi boa não, deixa eu tirar essa e escolher essa outra. Isso nunca vai acontecer, tá bom? Então vamos começar aqui no Prim e no Kruskal. Antes, só um parênteses, a gente quer determinar a árvore geradora de custo mínimo. Então, por isso, vocês estão vendo aí nesse exemplo, a gente está trabalhando com um grafo onde as arestas estão ponderadas, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com esses pesos, tem várias aplicações, inclusive lá no início dos slides eu falo sobre uma, tá bom? Deem uma olhada lá nos slides. E é importante que vocês trabalhem simultaneamente slides e vídeos, tá? Os vídeos estão aí justamente para complementar os slides, tá? Então, nosso objetivo é construir a árvore geradora mínima. Observem que a gente pode ter, para o mesmo grafo, várias árvores geradoras. A gente vai ver dois algoritmos, como eu já falei, o Prim e o Kruskal. Eles são muito semelhantes e a gente vai ver as diferenças agora nesse exemplo aqui. Só que antes de eu falar da execução desse algoritmo, eu preciso relembrar com vocês o conceito de árvore geradora. Então, se você não assistiu às aulas lá do início, onde eu falo sobre árvore, você não viu os slides, é super importante que você veja os slides, tanto da parte de subgrafos, quanto da parte de árvores, tá bom? Por que eu digo isso? Por quê? O que é uma árvore geradora? Bom, é um subgrafo que é uma árvore e que é gerador. Então, eu falei de 3 conceitos aí que aparecem lá no início do curso, tá? Então, o que é ser um subgrafo? Bom, ser um subgrafo é possuir
um subconjunto de vértices e um subconjunto de arestas. Tranquilinho? O que é ser um subgrafo gerador? É ser um subgrafo onde, ao invés de possuir um subconjunto de vértices qualquer, eu possuo exatamente o mesmo conjunto de vértices do grafo. Belezinha? Então, toda vez que vocês ouvirem gerador, vocês pensam, mesmo conjunto de vértices do grafo. Gerador, mesmo conjunto de vértices do grafo. Tranquilo? Agora, eu tenho uma árvore que é um subgrafo gerador. Então, eu tenho um subgrafo com o mesmo conjunto de vértices do grafo, que ainda por cima é uma árvore, ou seja, não possui ciclos e é conexo. Tranquilo? Então, qual vai ser o nosso objetivo? Minimizar custos sem construir ciclos e mantendo conexo. Tá bom? Belezinha? Então vamos lá. Algoritmo de Prim. Começa escolhendo um vértice qualquer, um vértice que você queira. Eu vou escolher aqui o vértice D, tá bom? E aí eu vou escolher a aresta incidente, ou uma aresta incidente ao vértice D com menor custo. Observem que aqui no nosso exemplo é a aresta DI. Vou tentar não errar os rótulos. Que tem custo 2. Tranquilinho? Adicionei o vértice I, então, a nossa árvore. Agora a gente procura no nosso grafo uma aresta incidente a um desses vértices que possui um menor custo. Observem que a gente tem uma aresta de custo 3. E se vocês observarem bem, nesse grafo aqui todas as arestas têm pesos distintos. Então, só tenho essa escolha aí mesmo. Então, vou inserir a aresta IB com custo 3. Belezinha? Agora eu tenho 3 vértices, B, I e D. Então, eu vou pegar uma aresta de custo mínimo incidente a um desses vértices, tá bom? E observem que agora é a aresta BJ. Então, J tem grau 1, né? Nesse grafo aí que a gente está trabalhando. Essa aresta JB, ela vai estar presente em qualquer árvore geradora, porque é o único caminho que liga J, né, a B e ao restante do grafo, essa aresta. Então, ela tem que estar presente em todas as árvores geradoras. Ela é uma ponte. Belezinha? Então, revisando alguns conceitos aí que a gente já foi trabalhando ao longo do curso. Bom, em seguida, eu tenho que escolher outra aresta de custo mínimo. Observem que eu tenho os vértices J, B, I e D. Incidentes ao vértice B, eu tenho uma aresta de custo 10 e uma aresta de custo 7. Incidente ao vértice I, eu já coloquei todas possíveis. Incidentes ao vértice D, eu tenho uma aresta de custo 5, que já está ganhando de qualquer aresta incidente a B, e uma aresta de custo 9 e uma aresta de custo 11. Então, claramente, eu vou colocar a aresta de custo 5. Tranquilo? Então, inseri o vértice C. Próximo passo, aresta de menor custo incidente a estes vértices. Observem que eu tenho uma possibilidade aí, que é a aresta de custo 7, que é a aresta CB. Mas observem que se eu inserir essa aresta CB, eu gero um ciclo e eu não posso gerar ciclos. Então, essa aresta está fora de cogitação, ok? Então, eu vou inserir a aresta de peso de custo 9, que é o menor custo nesse momento para esses vértices que eu estou olhando, ok? Então, eu vou inserir a aresta DE de custo 9. Tranquilinho? A próxima aresta que eu vou inserir também é uma aresta, digamos, obrigatória em qualquer árvore geradora, porque é a aresta de um vértice de grau 1. Como todos os vértices têm que estar na árvore, porque é uma árvore geradora, então, em particular, essa aresta aí tem que estar na árvore. Então, inserir a aresta de custo 10, a aresta BA. Tranquilo? Bom, próximo passo, escolher a aresta de menor custo e incidente a esses vértices que estão aí. Observem que eu tenho uma aresta de custo 4, que é a aresta EH. Então, eu vou inseri-la
aqui agora, aresta de custo 4. Belezinha? Próximo, eu tenho uma aresta de custo 7 está fora de cogitação, lembram? Porque forma ciclo. Eu tenho uma aresta de custo 11, uma aresta de custo 8, uma aresta de custo 14, uma aresta de custo 17. Então, obviamente, eu vou colocar a aresta de custo 8, a aresta HG. Tranquilo? Em seguida, eu tenho 11, 14 e 7, mas observem que se eu inserir a aresta de custo 11, novamente eu tenho um ciclo, então eu não posso inseri-la, beleza? Então eu vou inserir a aresta de custo 14, porque entre 14 e 17 ela ganha. Então a aresta de custo 14, a aresta FG. Observem que temos uma árvore, temos um grafo conexo. E o que aconteceu no algoritmo de Prim? Para a gente começar com um vértice, a gente sempre escolher as arestas de menor custo incidentes, aqueles vértices que a gente está trabalhando. Em cada iteração do algoritmo Prim, a gente tem árvores. A gente vai construindo uma árvore aresta a aresta. Tranquilinho? Beleza? O custo dessa árvore aqui, vamos somar? 11, 14, 16, 21, 30, 34, 42, 56, beleza? Se eu não errei nada, 56. Então agora a gente passa para a execução do Kruskal, e aí a gente vai ver a diferença entre eles. Então, a diferença básica entre o Prim e o Kruskal é que o Kruskal, diferentemente do Prim, ele já começa com todos os vértices da árvore. Todos os vértices do grafo, então, né, no caso. Então, eu vou colocar aqui todos os vértices, vou usar o mesmo posicionamento para facilitar a visualização, tá bom? Então, vou colocar aqui o vértice I, o vértice D, o vértice C, o vértice E, o vértice F, o vértice G e o vértice H, ok? Então, observem que já de cara a gente já tem uma diferença, né? A gente já tem uma floresta. Cada componente conexa aqui, que no caso é um vértice, né? Ela é uma árvore. Então, o Kruskal, ele começa com uma floresta. E a cada passo, a gente vai escolhendo a aresta de menor custo, ok? Então, eu vou olhar para o grafo em geral, vou pegar a aresta de menor custo e vou inserir, tá bom? Então, observem que a gente vai criando árvores nessa floresta, né? A gente vai unindo, fundindo árvores. Então, esse é o processo do Kruskal. Então, eu vou olhar aqui no meu grafo e vou escolher a aresta de menor custo, que no caso é a JB. Observem que ela é a primeira a ser inserida uma vez que ela tem custo 1, menor custo. E aqui, no algoritmo de Prim, ela foi a terceira a ser inserida, da nossa escolha inicial do vértice D. Tá bom? Então, escolhi a aresta de peso 1, de custo 1, JB. Observem que eu uni as duas subárvores, a subárvore que era o vértice B e a subárvore que era o vértice J. Elas viraram uma árvore. Então, agora eu tenho esse componente conexo e cada vértice forma um outro componente conexo dessa floresta. Tranquilo? Próximo passo. Outra aresta de menor peso, que no caso é a aresta de peso 2, que é a aresta ID. Vamos colocar aqui o peso 2. Observem que eu fundi essas duas subárvores que a gente tinha aqui, tá bom? Formando uma árvore. Então, no Kruskal, diferentemente do Prim, a gente vai trabalhando com fusão de árvores, ok? De subárvores. Então, a gente começa com floresta, 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 até obter uma árvore, tá bom? Um grafo conexo. Em seguida, eu vou inserir a aresta de peso 3, tá lá. Em seguida, a aresta de peso 4. Aí, observem o seguinte, quando eu inseri a aresta de peso 3, eu fundi as subárvores BJ
e DI, e agora elas viraram uma única árvore, ok? Em seguida, eu vou inserir a aresta de peso 4, EH, beleza? Em seguida, a de peso 5. Eu não posso inserir a aresta de peso 7, por quê? Porque eu vou formar um ciclo. Tranquilo? Observem aqui que se eu inserir a aresta de peso 7, eu formo um ciclo. E eu não posso formar ciclos. Então, eu não posso inserir a de peso 7. Então, eu vou para a de peso 8. Ok? Então, eu vou para a de peso 8, que é HG. Em seguida, eu vou para a de peso 9, que é a DE. Beleza? Em seguida, eu vou para a de peso 10, que é a AB. Eu não vou poder inserir a aresta de peso 11, porque se eu inserir a aresta de peso 11, eu tenho um ciclo, EDHE, ok? Então, eu não posso inserir essa aresta aqui. A próxima aresta que eu vou inserir é a de peso 14, justamente porque 14 ganha de 17. Então, eu insiro a aresta, não ficou claro ali que é o 14, né? Deixa eu colocar para cá. Então, eu insiro a aresta de peso 14, que é a aresta FG. Observem que de uma floresta a gente obteve uma árvore, que é um grafo conexo e sem ciclos. E observem outra coisa. É a mesma árvore que a gente obteve com o prim. Tem o mesmo custo, né? E aí, como tarefa para vocês pensarem, eu vou deixar para vocês pensarem. Será que teria como a gente obter outra árvore? Será que nesse exemplo, Prim e Kruskal sempre retornam a mesma árvore geradora mínima? Será que existe algum exemplo onde Prim e Kruskal retornam árvores geradoras mínimas distintas, diferentes? Elas têm o mesmo custo, mas são diferentes? Então, eu vou deixar essas duas perguntas aí para vocês pensarem e comentarem lá no fórum, tá bom? Então, eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem o like de vocês, comentem, caso vocês não tenham entendido alguma coisa. É isso, e até o próximo vídeo. Um beijo!